Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre custeio. Na verdade, na videoaula que a gente conversou sobre as configurações do pós-processador, já foi abordado o assunto custeio, mas foi superficial, né? Eu estaria disponibilizando essa apostila que eu tenho aberta aqui, né, referente ao custeio, e a princípio eu não ia fazer uma videoaula específica, eu apenas estaria disponibilizando a apostila, ela tem todas as informações necessárias, mas eu achei conveniente a gente pegar e fazer um videozinho para explicar um pouco a apostila, mostrar onde que se altera os parâmetros, os valores que tratam aqui na apostila, porque algumas pessoas podem ter dificuldade de estar encontrando onde alterar os parâmetros, né? Então eu fiz um vídeo só para explicar, esclarecer a apostila aqui, né? Então aqui, ó, existem duas áreas consideradas pelo Turbonest, né, para fazer o cálculo de custo, que ele leva em consideração tempo e os custos de processo, de material e de mão de obra, né? Então, aqui tem a fórmula, como que ele faz o cálculo, fórmula para calcular o tempo de produção, né? Eu vou avançar aqui, vocês podem ler isso aqui com calma, tá? Eu vou só frisar aqui o que é os pontos importantes e onde que configura. Então aqui, ó, existem três coisas ou três áreas, né, que o usuário é responsável por informar. É a taxa de alimentação, taxa de avanço e tempo de ativação. Então aqui ele explica o que é a taxa de alimentação. Seria a velocidade, né? A velocidade de corte, onde que você alimenta isso. Se você tiver o pós-processador avançado, você vai ter isso numa tabela de processo. Se não, aqui na tela principal de configurações do processo de corte, né, vai ter aqui o campo taxa de alimentação ou velocidade. Na mesma área onde você estaria configurando o kerf, distância entre peças e tudo mais. Como a gente falou em outro vídeo, se você marcar a opção aqui, ó, usar apenas os parâmetros padrão, são esses dessa tela aqui. Se você desmarcar aqui, ele automaticamente ativa a tabela de processo, que para quem tem um pós avançado com tabela de processo, você desativa aqui que esses valores vão estar, a velocidade vai estar configurada por material e espessura, né? Então, para cada espessura de material vai ter lá uma velocidade, para cada material e uma amperagem, por exemplo, 8 milímetros, 80 amperes, ou 8 milímetros, 130 amperes, essa taxa de alimentação vai ser diferente também, vai estar alimentado nessa tabela do processo. Se você não tem essa tabela, como a gente já falou em outras aulas, aí para cada novo programa que você vai fazer, você tem que estar alterando aqui, esses parâmetros padrão, né? Então, aqui ele está falando mais ou menos o que eu já disse, né? Fala sobre a taxa de avanço rápido. Então, ele é um dos itens que ele fala aqui, ó, taxa de avanço, a taxa de alimentação, que a gente já comentou, taxa de avanço rápido. Então, onde que eu encontro essa taxa aí? Né? Ela fica nessa tela aqui, ó, localizada na página principal de configurações de máquina, quando você clica no processo Plasma. É usada exclusivamente para fins de cálculo de custos. Então, ó, esse campo deve conter a mesma taxa ajustada no seu CNC. O que acontece? Aqui está ela, ó, taxa rápida. É o deslocamento sem estar cortando, é aquele deslocamento da máquina de um ponto até o outro para iniciar o corte. Tá? Esse valor você tem que alimentar o mesmo que está configurado no CNC do seu equipamento. Tá? Para ele, senão você bota um valor diferente aqui e a máquina desloca mais devagar ou mais rápido entre os pontos a cortar e aí não bate o custo. Né? Então você tem que olhar a configuração do seu CNC, a velocidade que está a sua máquina lá e alimentar aqui, milímetros por minuto. Tá? O tempo de ativação, que está aqui, o tempo de ativação é o último item que fala aqui, tempo de ativação. Tá? Então o que a apostila está dizendo para nós aqui? O seu valor é o tempo total desde o ponto onde o avanço rápido terminou até onde o movimento do corte começou. Então o tempo de ativação é aquele tempo que leva entre o deslocamento da máquina, quando ela parou, até ela iniciar a preparação, enfim, para iniciar o corte. Tá? No plasma isso não é tão lento, mas é alguns segundos, né? E no oxicorte tem a parte do pré-aquecimento, seria o tempo de ativação, tá? Que ele fica aquecendo a chapa antes de furar. Tá? Então, esse valor é dado em segundos e pode vir tanto da tabela de página de custos, aquela tabela que a gente estava
olhando aqui, ó, não, ela tá, deixa eu ver, a tabela de custos, ela vai estar nessa tela aqui. Aqui, ó, tabela de configurações de custo, de custeio, tá? Ou se não, se você não tem uma tabela, se o seu pós não é avançado, aí essa tela aqui é clicando aqui em custeio, ó, aqui, ó, custeio, tá? Então, tempo de ativação padrão, se você não tem uma tabela, você tem que preencher ele, aí você tem que mais ou menos saber o tempo que vai levar, você vai ter o manual do seu equipamento, enfim, ou cronometrar lá para alimentar esse tempo de ativação, né? Mas se você tiver uma tabela, vai estar alimentado na tabela, tá? Ó, nota que se existir mais de um processo, as taxas de alimentação e tempo de ativação podem mudar. De qualquer forma, esses ajustes são atribuídos baseados no processo individual. Então, se você tiver mais de uma tabela de processo, vai estar aqui, ó, plasma marcação, tá? Então, eu poderia, se eu tivesse o processo de marcação também, eu teria que estar configurando a aba plasma e a aba marcação, tá? O que mais que nós temos importante aqui? Tá? Assim como as taxas de alimentação e ativação podem mudar em cada processo, também podem mudar devido ao tipo de material e espessura. Tá? Então, enfim, aqui ele fala que ele está usando, que ele faz uso, eu já comentei isso lá em cima, das tabelas de processo, né? Se você desmarca a opção aqui, então ele vai usar os parâmetros de tabela padrão, tabela de processo. Ele diz assim, ó, utilize essa opção se você receber tabelas junto com a compra do software, né, que é o pós-avançado. Tá, enfim, aqui tem um exemplo de tabela de processo de corte. Eu vou abrir aqui no meu Turbonest, aqui, ó, configurações, tem a tabela da Hypertherm HPR 130. Então, custeio, tá? Ou eu alimento aqui manualmente, tá? Ou eu tenho uma tabela não para marcação de plasma, mas para o plasma eu tenho tabela, clicando aqui. Então minha tabela está abrindo. E aqui eu vou ter aço carbono, enfim, alumínio, aço inox, as amperagens que eu tenho aqui para qualquer espessura. Então eu vou ter custo aqui dos consumíveis, né? Tem alguns valores, você tem que pôr o valor do seu custo com consumíveis, né? Você tem que alimentar. E tem alguns valores que são constantes, por exemplo, o custo por minuto. Ó. Esse custo por minuto, se a gente olhar aqui no nosso manual, aqui, ó, custo por minuto padrão. Se você tem a tabela, então esses valores aqui de baixo você não precisa utilizar, você não precisa preencher, tá? Porque vai estar na tabela. Então olha só, o custo por minuto é uma fórmula, tá pegando ali. Então tem o custo do trabalho, o custo da máquina, enfim, todos aqueles parâmetros que estão lá naquela tela, aqui, eles estão na tabela, tá? Então o que acontece? Se você tem a tabela, você só tem trabalho de substituir aqui. Aí onde você vai encontrar esses valores? Você vai encontrar o valor que você paga pelos consumíveis, o seu valor de mão de obra, enfim, você vai ter que estipular, né? Talvez você precise de uma consultoria para definir os custos, né? Aí é uma questão de organização sua interna. Mas assim, ó, com essa estrutura aqui, e você alimentando os valores de forma correta, o software dá vamos dizer assim, dá um valor bem preciso de custeio de processo. Tá? Então, o que mais que nós temos aqui? Ó? Que a gente já viu, que era o exemplo calculando os custos. Então, olha só, o Turbonest pode calcular uma variedade de custos, ampla gama de complexidade, né? Desde simples estimativas até custos extensivos de produção. Então, são 3 tipos de custos, né? Custo de material, custo de máquina e de processo. Somando esses 3 custos aqui, ele dá o custo do trabalho. Tá? Então ele leva em consideração material, máquina e processo. Quanto mais detalhado for, melhor. Né? Aqui ele tem as fórmulas separadas aqui. Por exemplo, custo do material, peso do material vezes o custo por quilo. Aí aqui, ó, custo do material. Onde que eu informo, então, foi mais por causa do custo do material que eu achei interessante preparar o vídeo, porque eu achei que estava um pouco escondido. Talvez as pessoas não encontrar, mas o restante é muito tranquilo.
O custo do material deve ser digitado no banco de dados do material e é um valor unitário, né? Reais por quilo. Então, como é um custo por unidade, a densidade do material tem que ser especificada. Onde que você encontra essa densidade? Com o seu fabricante, com o seu fornecedor de material, de matéria-prima. Abra o banco de dados de material, selecione novo, olha só, onde que eu abro essa tela aqui então? Então lá no Turbonest, quando eu estou aqui trabalhando, eu tenho aqui, ó, eu defino um material para o trabalho. Se eu clicar aqui, ó, tem lá alterar material ou materiais. Aqui é o banco de dados de materiais. Tá? Então aqui que ele está falando, ó, você pode criar novos materiais a qualquer momento, ele já vem com os materiais aí que o seu que sua máquina comporta, mas você pode estar criando ou editando. Vamos, exemplo, editar aço carbono 8 milímetros. Tá? Editar. Então aqui tem lá o material, a espessura, o grau e a bitola são campos novos que foram incluídos, eles não são obrigatórios, não vão afetar no cálculo de custo. Tá? A densidade que você vai ter que fornecer, o valor de sucata, o preço por unidade. Então isso aqui, ó, o valor de sucata é só para estimativa, tá? O valor de unidade é o que você tem que informar, o preço por quilo da chapa 8 aço carbono, tá? Para o software levar em consideração isso nos custos de material. Então o principal parâmetro é esse aqui, a densidade, tá? Você tem que informar esses dois campos aqui, tá? Então é isso que a planilha, a nossa apostila está falando aqui, tá? Exemplo das telas. E o custo por processo. Então, o custo de processo são inseridos no Turbonest na página de ajustes de custeio, ou também, se você tem a tabela, na tabela de processo. Tá? Então, o ajuste de tempo de ativação, a gente já falou sobre isso. Ajuste de custo de ativação, a gente já falou também. O custo por minuto vai estar na tabela, senão você vai ter que alimentar. Aqui seria a tela, então. Tá? Aqui está desabilitada a opção de usar tabela de processo, tá nenhum, então você teria que preencher manualmente esses campos aqui. Tá? Então aqui, ó, além de usar valores padrão na página principal de custos, o Turbonest com pós avançado oferece essa tabela aqui, né, onde você pode estar configurando, é o que a gente já repetiu aí. Custo de máquina. Os custos de máquina também são inseridos na página de custos no topo da página, enfim. O custo de máquina é qualquer coisa que possa ser incluído na operação da máquina em si e é dada em uma base por hora. Então, você vai ter lá o seu custo por máquina, né? o custo de trabalho por hora da máquina. Também tem o custo de mão de obra, enfim. Então, é só preencher o valor lá. Usando custos. Aqui ele só está falando, então, como que você pode fazer. Tem uma coisa bem interessante aqui, ó. Uma vez com os dados inseridos nos campos apropriados, o Turbonest vai usar fórmulas para mostrar e reportar os custos. Como que você pode fazer um teste? Aqui ele fala que você pode colocar aqui tudo como todos os valores com cada decimal 10, né? Tudo na base de 10, só para ver como que ele calcularia e aos poucos você vai mudando, muda o valor de um item, muda o valor do outro item e vai vendo as diferenças nos relatórios de custeio, tá? Só para você ver como que funciona, entender, fazer um exercício aqui. Ele ensina, antes de fazer isso, como criar uma máquina virtual, uma máquina duplicada, uma configuração duplicada. Ó. Então, você gera lá, abre as configurações, clica em salvar como, você vai estar salvando uma cópia das configurações, né, do seu pós-processador, e daí você dá um nome para ela, teste de custeio. Em vez do nome da máquina aqui, ó, a sua configuração vai ter outro nome, você pode alterar aqui depois, pegar seu teste de custeio, trocar de máquina, e lá você vai poder ficar à vontade para mudar valores. Aqui eu troquei de máquina para esse ficou vermelho, ó. Trocar valores e fazer os testes de custeio. Tá? Então é isso que ele está ensinando aqui. É uma boa prática mesmo, se você quiser fazer para testar os custeios aí. E daí com a máquina em uso, então você vai estar lá botando valores de 10, tá? Valores com base 10 para fazer os testes. Então, e onde que você encontra a exibição desses custos, desses relatórios, esses valores de custeio? No agrupamento, propriedades do agrupamento, também lá em relatórios, né, tem o íconezinho relatórios aqui, ó, relatórios. Então o Turbonest tem alguns relatórios aqui que mostram o custeio, por exemplo, detalhe da chapa, tem custos, ó, detalhe de peça alocada. Então ele dá aqui o custo de uma peça
e o custo de 2 peças. Ele também fala aqui que tem que prestar atenção no seguinte, ó, que há informações de custo a nível de peça e a nível de nest. Por quê? Porque o custo da peça é uma coisa, o perímetro do corte dela, a ativação da perfuração, o peso do material, enfim, é uma coisa. Agora uma chapa onde eu tenho 1000 peças dispostas, eu vou ter, além do custo de fabricar uma peça, o custo do deslocamento em rápido, né, sem cortar, vai ter outros fatores que vão influenciar no custeio. Então ele está dizendo aqui que se levar 60 segundos para cortar uma peça e tiverem 20 peças no nest, as informações do custo de peça levaram um total de 20 minutos. Tá? Ou seja, vai levar 1 minuto para cortar uma peça, se eu cortar 20, vai levar 20 minutos. Isso nas informações de custo de peças. Se você, no entanto, vai tirar um relatório de custo do nest, vai ver o custo do nest, aí vai aparecer um tempo maior, porque ele vai estar levando em consideração o deslocamento e outras variáveis do processo de nest, que é o valor mais correto. Cortar uma chapa inteira de uma peça, então você leva em consideração o nest, porque vai dar um custo mais elevado do que se você calcular separadamente as peças. Então é isso que ele está falando aqui, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar em relatórios aqui. Detalhe, resumo de peças, não tem aqui. Seria mais ali. Também aqui detalhe com cabeça única, ele mostra, aqui ele não vai mostrar custeio, é só o alocamento. Seria aqueles relatórios lá, detalhe da chapa, também. Tá? Então, você pode explorar esses relatórios, também tem vários. Aqui a gente já abordou numa outra videoaula, por isso que eu não vou falar deles agora. Mas assim, usando essa apostila aqui, então, né, ou você pode procurar na ajuda. Toda essa apostila foi tirada da própria ajuda do software, né? Mas você pode estar seguindo ela aqui que está mais, tá um passo a passo aqui certinho, né? Ela vai estar disposta abaixo da videoaula para download. E com essa apostila, então, e com essas poucas orientações que eu passei aqui, mas só mais para você ter saber do que a apostila está falando, porque às vezes você lê o negócio e não sabe como exatamente implantar aquilo lá, não encontra a opção no software. Então eu pensei em fazer essa demonstraçãozinha aí no vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Qualquer dúvida referente ao sistema de custeio, você entra em contato diretamente com a Hyperterm, desde que você tenha o seu subscript, a sua assinatura de software regular, né? Se você não tem, recomendo que você faça, porque realmente não só por suporte, mas por dúvidas, mas principalmente se você tiver algum problema com o seu software aí, para você estar garantido, né? Não ter que pagar aí um valor bem mais elevado para poder pôr tudo em dia para depois ter o suporte. Então é bem interessante você ter o subscript ativo, além das atualizações de software, né? Você tem direito às novas versões aí e a correções de bugs. Então, se você não tiver ou está vencendo, renova esse subscription aí. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.